Série C do Campeonato Brasileiro, 3 jogos esse sábado e tem um novo líder. E você vai se ligar porque a gente vai passar os resultados, classificação atualizada, jogos desta sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso, a Cezona, meu amigo. Como é que tá seu time? Tá bem? Você vai conferir a partir de agora, então, tudo da Série C. Fica no vídeo até o final, hein? Pois é, nosso compromisso com você, sempre que termina os jogos, né, a gente traz os resultados de classificação atualizada, ao término da rodada e também no início da rodada. A gente passa todos os jogos para você colocar na sua agenda e não perder o horário, né, nem o dia do jogo do seu time. Então segura que a Série C tem um papão que tá mandando, velho. Simbora que a gente teve 3 jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, já realizados neste sábado, e você vai conferir com a gente, porque teve lá no Etelvino Mendonça, o Itamaiana empatando com o Floresta em 0-0 neste sabadão. Aí na Curuzu, aguenta, simbora! Olha, o Paysandu venceu o Anápolis por 2-1, e a gente teve também, no Castelão, em São Luís, a vitória do Maranhão sobre o Botafogo por 3-1, galera. Jogos deste sábado, e a gente vai trazer a classificação atualizada, mas deixa eu passar aqui os jogos desse domingo, tá? Tem jogo até na segunda-feira, mas vamos lá. A gente vai ter no Raulino de Oliveira, neste domingo, às 17 horas, o Volta Redonda enfrentando a equipe da Ferroviária de Araraquara. A gente tem na Arena Barra, o Barra enfrentando o Caxias, 17 horas deste domingo também, tá? Nesse domingo a gente vai ter no Carlos Zemite o Amazonas enfrentando o Figueirense às 17 horas, e às 19h30, no Novelli Júnior, o Ituano enfrenta o Confiança. O Brusque joga na Arena Simon neste domingo, às 19 horas, contra a equipe do Ipiranga. Na segunda-feira, a gente tem no estádio Major Levi Sobrinho, a Inter de Limeira enfrentando a equipe do Santa Cruz, domingo às 8 da noite. E também, na segunda às 8 da noite, segunda-feira às 8 da noite, no Major Levi Sobrinho, Inter de Limeira e Santa Cruz. E na segunda-feira, no Willie Davis, a gente tem Maringá e Guarani, também às 8 da noite da segunda-feira, galera. Vamos dar uma olhadinha como está a classificação, que tem um novo líder. Quem está mandando agora na Série C do Campeonato Brasileiro? Você sabe quem é? Não sabe? Sabe quem está mandando na Série C? É o Papão! Dale, Paysandu! Simbora! O Norte está feliz, hein? É o seguinte, deixa eu passar aqui, ó. O Paysandu chegou a 14 pontos, tá? O Paysandu tem 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, está invicto, hein? E tem 13 gols marcados, sofreu 6, tem um saldo de 7. O Amazonas ainda joga, mas caiu para vice-liderança. O Amazonas tem 13 pontos, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, tá? Fez 8 gols, sofreu um saldo 7. O Brusque é o terceiro colocado, hein? O Brusque também joga ainda na rodada. O Brusque tem 11 pontos, tem 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, está invicto, 9 gols marcados, sofreu 6, saldo 3. O Ipiranga é o quarto com 10 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 9 gols, sofreu 4, saldo 5. O quinto colocado é o Maranhão agora, ó, o Maranhão, subida do Maranhão, hein? Subida do Maranhão, lá ele, né? Bom, o Maranhão tem 10 pontos, é o quinto colocado, com 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 9, saldo menos 1. O Maringá é o sexto com 9 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, marcou 13 gols, sofreu 12, saldo 1. O Maringá está na sexta. Na sétima posição, o Guarani, com 9 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, está invicto o Bugre, hein? 7 gols marcados, 4 sofridos, saldo 3, fechando o G8. Tem o Floresta, hein? Floresta, 9 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, marcou 6 gols, sofreu 5, saldo 1. E aí vem o Barra, na cola. O Barra está na nona colocação, 8 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 9 gols, sofreu 4, saldo 5, tá, galera? A Inter de Limeira está na 10ª posição, com 8 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Marcou 7 gols,
sofreu 6, saldo 1. O Ituano é o 11º, tem 7 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Marcou 7 gols, sofreu 7, saldo 0, o Ituano. 12º é o Caxias, com 7 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Marcou 5 gols, sofreu 5, saldo 0. O Belo, o Botafogo, é o 13º, hein? Tem 6 pontos, tem 6 jogos, 2 vitórias, 4 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 11, saldo menos 3. A Ferroviária está aí na 14ª colocação, 5 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 7, saldo menos 2. O Santa Cruz é o 15º, em 4 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, marcou 2 gols, sofreu 4, saldo menos 2. O Volta Redonda é o 16º, com 4 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, marcou 3 gols, sofreu 6, saldo menos 3. O Figueirense é o 17º, 4 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Marcou 5 gols, sofreu 11, saldo menos 6. O Confiança é o 18º, tá ali na portaria, tá ali na chave do Z2, tá? O Confiança tem 3 pontos, 5 jogos, 1 vitória, nenhum empate, 4 derrotas, marcou 2 gols, sofreu 5, saldo menos 3. E na zona da degola, na zona do rebaixamento, o Anápolis, que é o 19º colocado, tem 3 pontos, já tem 6 jogos. 1 vitória, 5 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 11, saldo menos 6. E na lanterna tem o Itabaiana. Alô, Sergipe! Alô! Pois é, o Itabaiana é o 20º colocado, está na lanterna da competição, tem 2 pontos só, hein? 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. Marcou 5 gols, sofreu 12, saldo menos 7. O único time que não venceu ainda na Série C do Campeonato Brasileiro é o Itabaiana, que inclusive já mudou de técnico. O Itabaiana de Sergipe, que não conseguiu vencer ainda na competição. Mas agora a gente vai começar a ver alguns pontos importantes, galera. Por quê? Porque a gente já vai para a 6ª rodada. Então, vocês sabem que são 19 rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro nesta primeira fase. Só que só tem jogos de ida, então não tem aquele retorno, né? Jogos de ida e volta. E aí se classificam 8 clubes que vão passar direto para a segunda fase. Aí 2 quadrangulares são formados e os 2 melhores de cada quadrangular, os 2 melhores sobem para a Série B de 2027. Lembrando que esse ano, pela mudança, né, do calendário e também do regulamento, a Série C do Campeonato Brasileiro só tem 2 rebaixados, só tem 2 equipes que vão cair para a Série D, galera. Isso, importante dizer que também tem mudança no próximo ano, no acesso dos clubes da Série D. Então, aos poucos a CBF vai organizando o futebol brasileiro e aos poucos a Série C vai ganhando mais clubes. Então, o que é importante é que cada clube ainda tem possibilidade, ainda tem chance de acesso, porque a gente está na 6ª rodada. Mas a gente vai ter mudanças das equipes, comando técnico, né, na reformulação de elenco, enfim, para a gente ter uma disputa um pouco mais acirrada na competição. Porque nesse momento, o Papão da Curuzu, está com 14 pontos e lidera a Série C do Campeonato Brasileiro. É líder que chama, é? É líder que chama, hein? Paysandu! Alô, Belém do Pará! Alô, torcida bicolor! Alô, Papão! Isso! Simbora! Pois é, o Paysandu lidera a Série C do Campeonato Brasileiro. E deixa eu convidar você, porque a gente tem jogos nesse domingo e na segunda. Então, assim que terminar os jogos do domingo, a gente traz aqui a classificação atualizada, os resultados. Assim que terminar os jogos da segunda, a gente traz já os resultados com o fechamento da rodada e também a classificação atualizada. Então, se você puder, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, deixa o joinha, compartilha aí para todo mundo que está envolvido, torcendo pelo seu time na Série C, que essa pessoa possa ser marcada e já acompanhe com a gente aqui os jogos, né, os resultados da rodada e a classificação atualizada, tá bom? Agradeço de coração, um grande abraço, um grande sabadão, um grande domingo. Acompanhe tudo aqui no nosso canal. Like, joinha, gostei. Muito, 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 muito obrigado. Se você já está inscrito, de coração, 1 bilhão de vezes obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. A gente quer formar aqui 1 milhão de amigos no nosso canal. Então, like, joinha, gostei, obrigado
Tchau, pessoal. Valeu!